Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje, a gente vai para mais um Notícias da Luta Livre, onde a gente vai atualizar vocês sobre tudo o que está acontecendo no mundo do Professional Wrestling, incluindo os resultados do último NXT que aconteceu na última terça-feira e mais notícias do que pode estar rolando para a WrestleMania, incluindo o nome da pessoa que Randy Orton possivelmente estava falando no telefone nessa última segunda-feira. Então, se você quiser saber todas as informações, fica de olho nesse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter atualizado. E também não deixe de fazer todas as outras coisas que a gente pede no nosso canal, em especial deixe seu like para divulgar o nosso vídeo para mais pessoas e também se inscreva no nosso canal para a gente tentar alcançar a nossa meta de 12 mil pessoas até o dia 31 de março, beleza? Então vem com a gente para mais um Notícias da Luta Livre. Nós vamos começar com umas informações do último NXT, que começou com uma luta pelo campeonato feminino da NXT entre Sol Ruka, Zarya e a nossa queridíssima Jacy Jayne. E essa luta foi uma luta bem interessante. Foi uma luta muito violenta, foi uma luta que teve bastantes combinações. Assim, a NXT é especialista em fazer triple threat matches, ela consegue fazer com excelência e essa não foi diferente. No final, a Jacy Jayne conseguiu roubar a vitória depois que a Sol Ruka aplicou o Sol Snatcher na Jacy. Ela foi tentar o pinfall, a Zarya puxou ela para fora do ringue, mandou um F5 na Sol Ruka do lado de fora. Ela jogou a Sol Ruka para dentro do ringue de novo e aí quando ela foi entrar para fazer o pinfall, o Fatal Influence, a Fallon Henley e a Laney Reed puxaram ela para fora do ringue, lembrando que a luta não tinha desclassificação. Enquanto a Zarya estava se livrando do Fatal Influence do lado de fora, a Jacy Jayne milagrosamente acordou do Soul Snatcher, jogou o braço para cima da Sol Ruka e fez o pinfall antes que a Zarya conseguisse voltar para o ringue. Foi uma luta de 11 minutos que eu dei 3 estrelas e 75 e após a luta deu-se a entender que a próxima desafiante ao título da Jacy Jayne é a Kendall Gray, que terá uma revanche depois de ela ter perdido a luta para a Jacy Jayne lá no New Year's Evil com interferência da Fatal Influence, né? Então parece que a gente vai ter aí a Kendall Gray, que acabou de subir para a NXT, ela na semana passada dropou o título da Evolve lá no último show dela, quando ela venceu a Tara May Steele defendendo o título, e já nessa terça-feira já apareceu como uma lutadora oficial da NXT. Depois disso nós tivemos um segmento interessante entre o Ethan Page e o Ricky Sainz, que vieram para o ringue para falar sobre quem disputaria o título do Joe Hendry. O Ricky Sainz de novo insistindo que ele iria para o título da NXT, enquanto que o Ethan Page iria para o título norte-americano, que ele perdeu para o Miles Bourne. Mas o Ethan Page falou que como ele fez o pinfall no Joe Hendry, ele deveria ter a chance pelo título. O Joe Hendry veio para o ringue, ele falou que concordava com o Ethan Page, isso começou a gerar uma discussão entre os vilões que acabaram atacando o Joe, né, fizeram ali uma armadilha com as suas discussões, mas no final das contas o Tony DeAngelo veio, estraçalhou todo mundo e também mandou o seu recado de que ele quer lutar pelo campeonato da NXT. Isso está apontando para uma luta de Fatal 4-Way, uma luta de 4 fatais no Stand and Deliver Show que vai acontecer no dia 4 de abril. É considerado o principal PLE da NXT no ano, mas não vai acontecer na semana da WrestleMania como normalmente ocorre. Bom, nós também tivemos uma luta muito interessante entre os Lois Americanos contra o Vanity Project. Luta essa que teve a vitória dos Lois Americanos depois que o El Grande Americano de Ludwig Kaiser acertou o Rick Smoke com a cabeçada com a plaquinha na cabeça. Foi uma luta de 13 minutos, sensacional, 4 estrelas. Os Los Americanos lutaram na NXT como faces e isso se explica porque o show foi na cidade de Houston e praticamente toda a plateia era formada por mexicanos ou descendentes de mexicanos. Lembrando que a colônia mexicana em San Antonio é muito forte, né? E em Houston também. San Antonio foi o palco do Monday Night Raw, Houston foi o palco do NXT. Então isso se explicaria aí o favorecimento do público a El Grande Americano de Ludwig Kaiser. Ele que foi vestido de verdinho com a sua roupa de mexicano. É a roupa que ele usa quando ele é face no México. Depois disso a gente veio a ver uma cena no ringue, né, com a noite de apreciação do Booker T. Teve um videozinho com vários lutadores falando sobre o impacto do Booker T na carreira deles e tudo mais. E esse segmento terminou com o Keanu Carver de novo vindo para o ringue, ameaçando atacar o Booker T, até que o Jasper Troy veio para o ringue, despachou o Keanu Carver e basicamente se tornou um face. Tá? Então, o Jasper Troy, que foi vencedor da primeira temporada do LFG, está na NXT
começou como vilão e agora aparentemente vai virar face. Vamos ver como é que vai ser a evolução do personagem dele. Nós também tivemos a vitória da Rhea Sinclair sobre a Fallon Henley, ganhando o título Speed, numa luta de 3 minutos e 38 segundos, depois que a Rhea Sinclair aplicou o seu Final Wrench, o seu finalizador em que ela agarra os braços da adversária por trás e puxa na omoplata. Esse negócio dói pra caramba, quem faz musculação sabe o quanto que dói. Tá, a Fallon Henley estava com o ombro zoado, porque a Zarya havia atacado ela, jogado ela no poste do ringue durante a luta delas, então essa lesão na Fallon Henley acabou ajudando, impactando e fazendo com que a Rhea Sinclair da Rain QCC vencesse o título Speed. Dou 2,5 estrelas, é a máxima nota que eu dou para uma luta de Speed, que é uma luta com cronômetro e muito pequenininho. Uma luta de título é de 5 minutos, foi uma luta de 3 minutos e 38. Nós também vimos a vitória do Birthright, né, a dupla nova dos Nepo Babies da NXT, sobre o Rankin Tank, se tornando finalistas do torneio de Number One Contender ao título de duplas da NXT, que hoje está com o Vanity Project, com o Rick Smotes e com o Brad Baylor. E isso aconteceu depois que o Raya Connors saltou sobre o Rank e mandou um rolamento da morte, tá? O Birthright foi representado pelo Uriah Connors, filho do Finn Finlay, e pelo Stax, genro do Santino Marella, ele que é namorado barra noivo na storyline e na vida real da Ariana Grace, que é filha do Santino Marella, que hoje trabalha na TNA. E para terminar, a gente teve uma luta na jaula entre Tatum Paxley e Izzy Dame pelo campeonato norte-americano da NXT. A Tatum Paxley conseguiu defender com sucesso esse cinturão depois de ela dar várias cadeiradas, levar várias cadeiradas da Izzy, mas escapar de um Dame Over. Ela conseguiu acertar um Cold Red na cadeira na Izzy, depois mandou um Spinning Kick na cadeira, jogando a cadeira na cara da Izzy e dando o Spinning Kick na cara dela, e depois mandando um Cemetery Drive para 3. Foi uma luta de 12 minutos com 3 estrelas e 75, foi uma luta muito boa porque essa luta não teve escape da jaula. As únicas formas de vitória era pinfall ou submissão. E isso foi uma coisa legal. É uma diferença em relação às lutas na jaula no main roster, tá? E cabe ressaltar que a origem da luta na jaula nunca teve escape. Essa coisa de um lutador vencer por escape da jaula é coisa do Vince McMahon. Quando as lutas na jaula aconteciam nas décadas de 70 e nas décadas de 80 em outras companhias, nunca teve essa história de um lutador vencer escapando da jaula, era só pinfall ou submissão. A ideia era trancar os lutadores lá dentro e mandar eles se matarem até eles conseguirem a vitória. E depois, quando a Tatum Paxley estava saindo da arena, eis que abriu-se um alçapão na rampa e a Blake Monroe saiu de lá como se fosse o Undertaker do fundo das trevas e arrastou a Tatum para o fundo das trevas. Depois ela emergiu segurando o campeonato norte-americano da NXT, o que indica provavelmente uma luta entre as duas lá no Stand and Deliver Show, que vai acontecer no dia 4 de abril e que terá cobertura aqui no nosso canal em live no sábado, 4 de abril. Fiquem ligados, que com certeza será uma live para a memória. Agora vamos falar de notícias do mundo da luta livre e vamos começar com uma situação complicada que aconteceu com o Ricochet, né, lá da AEW, ex-lutador da WWE, hoje está na AEW, e que tem usado muitas mídias sociais para poder ser o mais polêmico possível, tá usando essa persona heel para mandar na AEW, e aí ele tem causado muita confusão com fãs da WWE e tal, falando que ele é ingrato, não sei o que, e ele falando mal da WWE, enfim. Cara, ele tem usado essa persona de heel já tem um tempo. E aí agora, depois que ele perdeu a luta para o Jungle Boy Jack Perry no Revolution, na AEW Revolution, que aconteceu no domingo, e ele perdeu o campeonato nacional da AEW, teve um fã que chegou e marcou ele no X e disse que ele precisava melhorar a atuação dele. E isso fez o Ricochet falar, ainda bem que você tem esclerose múltipla, ou seja, esculhambou com a necessidade especial do cara, do fã, que assim, pelo amor de Deus, né? Cara, tu quer ser rio, beleza, mas também não manda uma dessa, né? O cara mandou um comentário capacitista ao extremo. Isso fez inúmeras pessoas acusarem o Ricochet de discriminação, de um comentário insensível e tudo mais. Ele inicialmente retaliou os fãs, chamando eles de hipócritas, porque eles ficam fazendo comentários piores para ele e para a esposa dele. Porém, aparentemente, depois do nada, ele resolveu pedir desculpas, falando que ele havia exagerado e que ele não deveria ter feito isso, pediu desculpas para o fã e para todo mundo. Só que a confusão continuou, muitos fãs continuaram falando que ele não pediu desculpas devidamente. Isso acabou respingando na Samantha Irvin, que é ex-anunciante da WWE e esposa do Ricochet, ela que deixou a companhia e deve ir para a AEW, ela está com uma suspensão de contrato de 2 anos, ela não pode entrar em nenhuma companhia competidora da WWE por 2 anos.
E aí, cara, aconteceu que ela foi obrigada a desativar o X depois de inúmeros comentários contra ela. E no final das contas, o Brian Alvarez, da Wrestling Observer, disse que o Ricochet deveria cruzar os dedos para ter o emprego até o final da semana, tá? Que ele estaria com o emprego em risco por causa desses comentários. Lembrando que o Trey Miguel, da TNA, quando assinou o contrato com a AEW, desenterraram um comentário dele homofóbico de não sei quantos anos atrás, e isso acabou fazendo com que ele teve o contrato dele rescindido, ele acabou voltando para a TNA. Tá? Então, assim, essa situação toda tá uma celeuma gigante, tá? E, assim, muitos desses comentários contra o Ricochet são movidos por esse tribalismo que o fandom da WWE e o fandom da AEW insistem em manter e alimentar. E não é uma coisa muito saudável. Você quer alimentar a rivalidade entre as duas companhias? Cara, beleza. Quer falar que a WWE é melhor do que a AEW, que a AEW é melhor do que a WWE? Ok. Mas a coisa, ela tá chegando num ponto que realmente não é saudável, tá? E é interessante porque isso já teve no passado, tá? Com WWE com WCW, WWE e WCW com fãs da ECW. Só que naquela época não tinha mídias sociais, então o pessoal não se atacava, entendeu? Não tinha X, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso, né? Agora tem. Então, esse tribalismo que antigamente existia, mas que não era ventilado porque os fãs não tinham voz, hoje está aí espalhado para todo mundo ver. Então é uma coisa complicada e que nós que somos criadores de conteúdo, na verdade, a gente deveria tentar minimizar. Por mais que eu venha aqui e diga, cara, eu não sou fã da violência extrema da AEW, isso não deveria fazer as pessoas ficarem chateadas comigo porque eu estou criticando a AEW. Tá? E da mesma forma, isso não deveria chegar e levar pessoas a falarem: ah, poxa, a AEW é onde tá a luta livre, aqui é coisa de adulto, a WWE é entretenimento, é coisa de criancinha. Cara, isso aí é papinho tribalista para tentar colocar a sua companhia numa posição de superioridade que não vale a pena, não é o melhor argumento. Se você quer trazer argumentos, cara, você traz, você fala lá, olha, o in-ring da AEW é melhor, a produção da AEW é melhor, o roster da AEW é melhor. Cara, fica à vontade, mas traz argumentos. Não vem com esse papinho pra boi dormir que acaba causando esses sentimentos tribalistas que a gente vê respingando aqui no chat de vez em quando, nas nossas lives e isso acaba irritando. Então, lá na gringa, essa situação de fãs da WWE atacando o Ricochet, muito em função de comentários do Ricochet contra a AEW, tá chegando num nível muito elevado. Acho que a temperatura vai ter que baixar um pouquinho. O próprio MJF já falou que os lutadores da WWE e da AEW não têm rivalidade uns com os outros, e saiu uma reportagem essa semana dizendo que a WWE tem pessoas dentro da companhia que são responsáveis por assistir os shows da AEW e ver o que eles estão fazendo. Isso é positivo, porque isso faz com que uma companhia resolva trabalhar para poder melhorar por cima da outra. Esta é a competição sadia que faz com que a luta livre melhore, quando as duas companhias principais brigam pela audiência e com isso tentam apresentar um produto melhor pra gente. Esse é a competição legal. Tribalismo, ficar xingando um, ficar xingando o outro, isso aí não leva a lugar nenhum. Ricochet tá aí vivendo a situação que ele mesmo alimentou. Agora vamos falar sobre WrestleMania. Então vamos começar falando sobre lutadores que podem estar sendo confirmados em breve na WrestleMania. Vamos começar com Devon Evans. Né? Devon Evans que começou um programa agora recentemente nas últimas 2 semanas com o Kofi Kingston. O Kofi Kingston querendo atrair ele para New Day e o Devon Evans falando que não quer. E agora o Kofi Kingston falando, dando a entender que ninguém acreditava no Grayson Waller antes dele entrar no New Day, etc e tal. Pois bem, segundo a Self-Made, tanto o Kofi Kingston quanto o Devon Evans estariam sendo inseridos em uma luta multi-homens pelo campeonato intercontinental do Penta na WrestleMania. Essa seria a primeira participação do Devon no show dos shows e uma grande chance do Kofi participar, considerando que o parceiro de dupla deles, Xavier Woods, está com o ombro lesionado, então eles não teriam como lutar pelo campeonato de duplas. Outros lutadores que estão sendo cogitados para a luta são o Dragon Lee e o Rusev, e está começando a se falar que esta pode ser uma luta de escadas. Então, seria mais uma luta da WrestleMania com estipulações. Então, está se falando que vão ter muitas lutas com estipulações na WrestleMania para poder dar um levante na venda dos ingressos. Essa pode ser uma delas. Vamos ver se isso vai se confirmar. Agora vamos falar sobre um lutador que ficou sem história para a WrestleMania e que pode ficar fora do show por completo. E a gente está falando do Gunther, 2 vezes campeão mundial, talvez hoje o maior vilão da companhia, de tão vaiado que ele é por ter aposentado o Cena
E o cara tá sem luta, porque segundo a Body Slam, o Gunther iria enfrentar o Rey Mysterio na WrestleMania. Só que como o Rey está com as costelas fraturadas, ele vai perder a WrestleMania. Isso fez com que o Gunther não tenha uma luta pro show, o que é um absurdo. Como é que eles não têm um plano B pro Gunther pra WrestleMania? É inacreditável. Eu, se fosse a WWE, pegava o Gunther e inseria na luta do Campeonato Intercontinental. Talvez seja melhor botar ele lá e iniciar alguma coisa depois com alguém que esteja lá do que deixar ele fora da WrestleMania. Pega ele, insere alguma luta de múltiplos homens e constrói alguma coisa a partir dali. É melhor do que ficar ali, pô, não sei onde eu vou colocar ele e tal, e acabar deixando ele de fora do show. Agora vamos falar sobre uma notícia, né? Tivemos algumas histórias do passado aí que surgiram essa semana, algumas revelações, né? De vez em quando tem gente que vai dar entrevista e faz algumas revelações. E uma delas foi a revelação do porquê que os Authors of Pain foram demitidos em 2025 da companhia. Eles já haviam tido uma temporada na WWE, foram mandados embora, voltaram em 2025 como parte da Final Testament, juntamente com Karrion Kross, Scarlett Bordeaux e o nosso queridíssimo Paul Ellering. E aí, numa entrevista ao Ariel Helwani, o Rezar disse que um dos membros dos White Six teriam tentado trocar os movimentos executados em uma luta durante a sua realização. Isso em uma live show, né, num show ao vivo, sem televisão, numa turnê de fim de ano, que a WWE costuma fazer ali pelas cidades principais ali, perto do Natal e Ano Novo. Isso teria feito a dupla do Authors of Pain retaliar durante a luta, e isso acabou causando uma confusão. Tá? Segundo o Rezar, ele teria dito o seguinte: pô, cara, olha só, se você tá tomando um bump nosso, que somos caras grandes, 5 shows seguidos, no sexto tu vai reclamar de ter apanhado tanto, de ter machucado tanto. Então, aparentemente, ele acusou um dos membros dos White Six de ter reclamado de tomar algum bump durante a luta e ter pedido para trocar os movimentos. E isso é muito complicado de fazer no meio de uma luta, mesmo que seja num show ao vivo. O Rezar disse que ele não conseguia aceitar isso e tudo mais. Isso acabou gerando uma enorme confusão. Essa confusão respingou nos bastidores, onde teria havido uma briga entre as duas duplas, entre as duas equipes, e no final das contas, por conta desse incidente, os Authors of Pain acabaram sendo mandados embora. Isso acabou fazendo as pessoas ficarem especulando quem seria, e aí o pessoal notou que só poderia ter acontecido ou com Joe Gacy ou com Dexter Lumis, que faziam feud com os Authors of Pain durante aquela época. Então, qual dos dois que resolveu que não tomaria mais bump dos Authors of Pain, a gente não sabe. Agora vamos falar de uma situação meio triste que aconteceu em 2023 e foi uma revelação sobre o funeral do Iron Sheik. Iron Sheik foi uma lenda da WWE nos anos 80, chegou a ser campeão da WWE, apesar de transicional, ganhou o título do Bob Backlund para perder o título um mês depois para o Hulk Hogan. O Iron Sheik faleceu em 2023, é um cara extremamente polêmico, falava um monte de besteira, mas ele acabou falecendo em 2023. E segundo em uma entrevista a Going Inside, o Sergeant Slaughter, que foi um adversário do Iron Sheik na frente das câmeras e um grande amigo dele nos bastidores, disse que o funeral do Iron Sheik em Atlanta, que é uma cidade que tem muitos lutadores, teve apenas a presença de um lutador no funeral. Foi exatamente ele, Sergeant Slaughter. Então ele falou que isso foi muito triste, porque o Iron Sheik, apesar de muito polêmico, ele foi um camarada que foi muito importante para o mundo da luta livre. Então, acabou ficando aí o registro, né, de que provavelmente no fim da vida o Iron Sheik ele irritou tanto as pessoas e os demais colegas do mundo da luta livre que quando ele faleceu ninguém se interessou em ir no enterro dele. Ah, triste. Agora vamos falar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no tempo, agora vamos falar das discussões do CM Punk com o Roman Reigns, né? E aí, na batalha de promos entre os dois, saiu uma notícia de que a WWE nerfou a batalha de promos deles. Não sei se vocês se lembram, quando a gente fez a live do Monday Night Raw, a gente ficou dizendo várias vezes o seguinte: gente, se o Punk não falar, se o Roman não falar do cachorrinho Larry, ele é um frouxo. Lembram disso? Eu falei várias vezes. O Punk falou do pai morto do Roman, o Roman tem que falar do cachorrinho morto do Punk. Se ele não falar do raio do cachorro morto do Punk, é um absurdo. Pois bem, rolou o show, o Roman não falou do cachorrinho morto do Punk. O que fez o Punk surtar foi o fato do Roman dizer que ele era velho, né? E aí, quando ele fala isso, o Punk vai lá e dá um soco na cara do Roman. Pois bem,
vários portais de notícias lá na gringa noticiaram que a promo entre o Punk e o Roman foi nerfada, que ela foi alterada em cima da hora por uma pessoa não identificada, que a fala que iria fazer o Punk perder a cabeça originalmente era sim sobre o raio do cachorrinho do Larry, que faleceu recentemente. Ele era um vira-lata que o Punk e a AJ adotaram, o cachorrinho morreu não tem um mês, 2 meses, então alguém da companhia resolveu pedir para retirar essa frase de efeito para, no final das contas, chamar o Punk de velho. Assim, sinceramente, eu não duvido nada que tenha sido o Punk, tá? Não duvido nada que tenha sido Punk. Eu não vou chegar e passar pano pro cara. Eu sou muito fã dele, mas eu não duvido nada que ele tenha se sentido ofendido quando viu o script e falou: Cara, eu falo do pai morto do Roman, mas do meu cachorrinho ninguém fala. Vamos ver. Até agora ninguém sabe realmente quem foi que cortou essa história. Talvez a gente só descubra na quarta temporada do Unreal, se descobrimos, tá? Se descobrimos. Porque se tiver sido Punk não vai aparecer não. Agora vamos falar do Night of Champions e a confusão que está acontecendo, tá? A gente já falou aqui que a WWE estaria cogitando mudar o local de todos os shows da Arábia Saudita, tá? Isso inclui o Night of Champions do dia 27 de junho, um show que vai acontecer aparentemente em outubro ou novembro, e a WrestleMania 42, ou melhor, WrestleMania 43, que está escalada para acontecer em Riyadh, na Arábia Saudita. Pois bem, tá tendo essa confusão lá no Oriente Médio, essa guerra dos Estados Unidos e Israel com o Irã, e o Irã tá mandando drone para tudo quanto é país do Oriente Médio, já mandou drone também na Arábia Saudita. E os drones, cara, do Irã, é assim, alguns pegam lá nas bases americanas, mas tem outros, meu irmão, que pegam em área civil. Já teve drone que bateu lá em prédio residencial em Dubai. Dubai tá uma confusão. Tem gente que ficou presa lá porque teve drone que caiu no aeroporto de Dubai e o pessoal não conseguiu sair. Qual é a grande questão? Essa instabilidade na região levou a Fórmula 1 a cancelar 2 corridas que iam ter ali na região do Oriente Médio em abril. E agora que nós estamos em março, a WWE começou a ficar preocupada por conta de que o Night of Champions está se aproximando. O show é daqui a 3 meses e pouco. E aí, o pessoal estava se perguntando se a WWE iria se mexer para mudar o Night of Champions de lugar. Segundo a Post Wrestling, ela tentou informações com a WWE e a Arábia Saudita sobre o caso, mas não obteve respostas, o que chamou a atenção. Eles poderiam ter simplesmente negado e dito que o show estava confirmado. Mas ninguém falou nada, ficou todo mundo pianinho. Mas o Cody Rhodes veio a público, o Cody Rhodes da Body Slam, veio ao público no X e disse que a WWE já estaria procurando outros locais para o evento, ou seja, eles ativaram o plano B, tá? O plano B que seria levar o Night of Champions para outro lugar. É importante notar que o show vai acontecer no meio do ano, que é um período que não tem esportes coletivos profissionais acontecendo nas arenas dos Estados Unidos, exceto a WNBA. Tá? E a WNBA ela ocupa vários ginásios dos Estados Unidos. Porém, essa época do ano, entre março, abril e setembro, é uma época que as arenas dos Estados Unidos elas fazem muitos shows musicais e muitos eventos corporativos. Então, ela não fica sem nada acontecendo na arena durante esse período que não tem esportes americanos. E isso acaba fazendo com que a WWE tenha um problema nas mãos. Além disso, esse show vai acontecer, se não me engano, no meio da Copa do Mundo, né? Então, isso causa mais um problema de logística. Então, a WWE ainda está vendo o que vai fazer. Eu, se tivesse que chutar, diria que a WWE vai tentar levar esse show para a Europa, porque ficar longe dos Estados Unidos, né, onde está acontecendo a Copa do Mundo, e aproveita algum outro país que vai gostar da ideia de ter um show na Europa e bota o show lá. Lembrando que a WWE já vai fazer turnê na Europa entre maio e junho, vai ter o Clash in Italy, então assim, pode ser que a gente tenha uma turnê extensa da WWE na Europa, então vamos ter que aguardar para ver, mas esse Night of Champions aí está sob perigo. Agora vamos falar das especulações sobre quem estava falando com o Randy Orton no telefone, né? Quem viu o Monday Night Raw, o Orton ia dar uma entrevista para o Michael Cole durante o show. Ele resolveu cancelar a entrevista, mas antes dele cancelar a entrevista, ele estava no telefone falando com alguém, dizendo que iria encontrar este alguém.
E aí, cara, as especulações correram soltas, né? A especulação mais óbvia que surgiu é que ele estaria falando com o The Rock. Por quê? Porque no final da conversa ele disse que wrestling has more than one royal family, que é a frase inicial da música do Cody Rhodes. Ou seja, a luta livre tem mais de uma família real. E aí o pessoal começou a associar quais são as famílias reais que podem ter gente aparecendo aí para esta luta. Então muita gente falou da Bloodline, e aí o pessoal falou do The Rock. Outros falaram na Charlotte Flair, o Bubba Ray falou no Busted Open Radio que poderia ser a Charlotte Flair, e ser uma forma de combater a AJ Lee ajudando o CM Punk durante a luta. Porém, a WrestleMania, quando foi noticiar essas coisas, disse que teria um potencial candidato ao posto. Seria meio estranho, porque ele não pertence a nenhuma família real. Mas, de qualquer fato, é um nome interessante. Nós estamos falando de Kevin Owens. Ele diz, a WrestleMania disse que o retorno do Kevin Owens poderia causar um impacto chocante. Né? Só que essa questão do nome, né? De ele não ser membro de uma família real, acaba sendo uma questão que, na minha opinião, tira um pouco a possibilidade de que ele seja essa pessoa a retornar. Por que estavam especulando no Kevin Owens? Porque foi confirmado que ele estará lá em Las Vegas durante o período da WrestleMania. Ele vai participar de um painel no dia 19 de abril, no domingo, no WWE World, que é o centro de convenções, né? É o grande evento no centro de convenções lá de Las Vegas da WWE. Você tem a maior WWE Shop do mundo, eles fazem vários painéis com lutadores, tem vários brinquedos e tudo mais. Então eles anunciaram esses painéis aí, falaram que o Sami Zayn vai estar lá no WWE World no dia 16 de abril, na quinta-feira, e o AJ Styles e o Kevin Owens estarão no dia 19 de abril, no domingo. Tá? Então são painéis que você pode conversar com os lutadores, entrevistar os lutadores, eles conversam um pouco com a plateia e tudo mais. São eventos muito procurados, né? Então, o fato de que o Kevin Owens vai estar em Las Vegas indica que ele pode sim acabar aparecendo no show. Ele não estaria liberado para muita fisicalidade, ele ainda está com problema no pescoço. Mas isso não significa que ele não pudesse, de repente, aparecer lá e dar uns soquinhos na cara de alguém, tá? Mas eu duvido que seja o Kevin Owens, sinceramente. E o próprio Dave Meltzer trouxe uma outra opinião, falando que a frase Wrestling has more than one royal family tinha um endereço. E esse endereço seria Shane McMahon. Sim, segundo o Dave Meltzer, a frase seria só sobre os McMahons. E isso levaria ao retorno do Shane à companhia. A última aparição no Shane, para quem não se lembra, foi na WrestleMania 38, lá em Dallas, quando ele foi fazer um leapfrog numa luta impromptu contra o The Miz, e nesse leapfrog ele acabou estourando os dois quadríceps, caindo no chão e a luta sendo interrompida. Ele acabou saindo do ringue e aí o Snoop Dogg improvisou uma mini luta contra o The Miz, mandando lá um People's Elbow para fazer um pinfall para 3, né? Então foi bem interessante, isso aconteceu no domingo, e então agora a gente teria a volta aí do Shane McMahon, pelo menos como um personagem. A gente não sabe se definitivamente ou momentaneamente, mas o fato é que essa pessoa que o Randy Orton ligou tá causando uma especulação enorme, e a gente vai ter que ver nos próximos dias se eles vão agir em cima dessa história ou se a gente pode ter outras pessoas envolvidas aí nesta ligação. Beleza? Essas foram as notícias de hoje do mundo da luta livre. Eu espero que vocês tenham apreciado. Coloque aqui nos comentários se vocês souberem de mais alguma coisa, algum assunto interessante, e vocês mesmos quiserem ser os seus repórteres, coloque aqui nos comentários ou use a nossa aba de comunidade. Ela está sempre aberta para que vocês possam noticiar para a nossa galera, caso desejem. E não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar uma opção aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.